Fala, galera! Meu querido estudante de história, um forte abraço para você. Eu sou o professor Natanael, como você bem sabe, vou estar com vocês esses minutos, poucos minutos, quem sabe 35, 40 minutos no máximo, conversando sobre a Era Vargas, que é um tema da mais alta relevância, um assunto muito recorrente, quer seja nas escolas, nos temas bimestrais que nós vivenciamos, que nós trabalhamos corriqueiramente, né, faz parte do currículo, mas também nos exames externos, quer seja o SSA, quer seja o Enem, ou outro vestibular, outro exame externo que você venha a ser submetido de ingresso à universidade ou não, até em concursos públicos, é muito exigido, é muito recorrente o tema Era Vargas, porque é um assunto definidor no que diz respeito à história do Brasil do século XX. Vargas divide opiniões. O Getúlio você não consegue estudá-lo sem ficar imune a algum tipo de simpatia ou a algum tipo de ojeriza. Ojeriza é repúdio, não é? Uns gostam, outros não. Uns entendem como sendo um governo benéfico, uns entendem que foi maléfico, que não foi legal. Quer dizer, o difícil nisso, quando se estuda Getúlio, é você ficar neutro, é você não se sentir, de uma certa forma, impactado, positivamente ou negativamente, tá? E por que, que o Getúlio ele é tão importante? Porque ele criou uma série de coisas. Primeiro que nenhum outro presidente passou tanto tempo na presidência. É verdade que às custas de golpes de Estado, né? Infelizmente não foi de maneira democrática em todas as ocasiões em que ele ocupou a presidência, mas sua passagem naquela cadeira, naquele cargo tão importante, é absolutamente marcante. Vou citar aqui algumas coisas que foram criadas na gestão do Getúlio. Enquanto isso, eu faço o compartilhamento de tela aqui também, mas para já ir inserindo o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje, né, o slide que nós vamos trabalhar hoje, eu já ponho aqui para você, né, para ser exibido aqui na sua telinha, que é isso que eu estou fazendo exatamente agora. Então, nesse espaço, eu já vou também falando para você o que, que o Getúlio fez de impactante. Ele criou o que hoje é o Ministério do Trabalho, o que hoje é o Ministério da Educação, escola pública sendo obrigatória. Ele cria a justiça eleitoral, os fundamentos para a criação da justiça eleitoral, o voto feminino, o voto secreto. Ele implementa a chamada Consolidação das Leis do Trabalho, que é um conjunto, um arcabouço de leis, a gente chama também de leis trabalhistas, né, que institui, por exemplo, o salário mínimo, o FGTS, a licença maternidade, as férias anuais remuneradas, o descanso semanal remunerado, dentre outras determinações da Justiça do Trabalho. Ele também cria o que é hoje o BNDES, que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, faz investimentos maciços na distribuição de energia elétrica, sabe? São muitas coisas. Na segunda passagem na presidência, ele também vai criar a Petrobras, que hoje, infelizmente, está sendo dilapidada. Então, cria a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, para dotar a nação de um projeto industrializante, indústria de base. Então, assim, é um conjunto de coisas. Eu poderia passar aqui vários e vários minutos falando sobre isso, e talvez por essa razão, não é? Por tantas coisas boas, tenha e usufrua de certa simpatia. Por outro lado, né, para não ficar só com o lado da moeda, a gente realmente dá uma olhadinha no que tem no verso. Deu golpe de Estado, perseguiu opositores. O que ele fez com Olga Benário, a gente vai falar sobre isso na aula de hoje, é absolutamente inconcebível, não é? Quer dizer, você tem toda uma faceta também negativa que dá pano para manga, realmente, para aqueles que não enxergam com simpatia a passagem do Getúlio pela presidência da República. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no que eu preparei para vocês aqui. Olha só, a Revolução de 30. A Revolução de 30, pessoal, é um desses fatos históricos que, na história do Brasil, se nomenclatura de forma errada. Foi um golpe de Estado. Esse negócio de Revolução de 30, Revolução de 64, Movimento de 64.
Foi golpe de Estado, cara. Proclamação da República de 15 de novembro de 1889. Golpe de Estado. A gente precisa chamar as coisas pelos nomes corretos. Isso foi um golpe de Estado. Getúlio perdeu aquelas eleições em 1930. Acho que foi em março, se eu não me engano. Naquele momento da história, as eleições eram mais no começo do ano. Hoje em dia elas são no final do ano, né? Outubro, novembro, segundo turno, quando tem. E ele tinha saído candidato. O interessante é que ele era um advogado gaúcho e ele tinha sido ministro da Fazenda do governo Washington Luiz, que foi o último presidente da chamada República Velha, ou Primeira República. Meses antes da eleição, ele sai do governo, ele rompe relações com o governo Washington Luiz, ele passa para a oposição e ele se alia ao coronel paraibano João Pessoa e forma uma chapa para concorrer à presidência da República, que tinha do outro lado, concorrendo pelo lado da situação, ou seja, com o apoio do governo, o Vital Soares. Interessante é que, com a política que a gente chama do café com leite, ou seja, do revezamento no poder entre paulistas e mineiros, como o Washington Luiz, o atual presidente, era paulista, havia uma expectativa de que ele indicasse o seu sucessor que fosse mineiro, que fosse de Minas. No entanto, ele apoia um outro paulista, assim como ele, e já vinha uma relação de desgaste. Isso é um ponto fundamental para o rompimento entre as oligarquias mineiras e paulistas, e os mineiros passam meio que para a oposição em função da escolha do Washington Luiz pelo Vital Soares. Aliás, pelo Júlio Prestes, me desculpe, o candidato era Júlio Prestes. Vital Soares era o candidato a vice na chapa do Júlio Prestes, tá? Então, de um lado você tinha a chapa do Getúlio com o João Pessoa, oposição, e do outro lado você tinha a chapa da situação com o Júlio Prestes e o Vital Soares. É óbvio que o Vital Soares com o Júlio Prestes, que eram os candidatos da situação, é óbvio que eles venceram. Por que eu digo que é óbvio que eles venceram? Porque o candidato da situação sempre ganhava, em função das muitas fraudes, né? O voto era aberto, tinha uma série de situações aí que favorecia os candidatos do esquema, da situação. A oposição nunca vencia. E o Getúlio parecia até mesmo conformado com essa derrota. Até que no mês de julho, ocorre o assassinato do João Pessoa em Recife, que foi um crime passional feito por um inimigo político dele, João Dantas. E Getúlio vai politizar completamente esse assassinato, que de assassinato político não tinha nada. Ele vai dizer: olha, mataram meu vice, eu sou o próximo, estamos denunciando os crimes do governo, as fraudes. Então, agora assassinaram meu vice e vão querer me pegar também. Ele politiza o assassinato. Ele cria uma fake news, né? Ele cria um factoide e que acaba por mobilizar ali setores descontentes com o governo. Temos os tenentes, que já vinham uma relação desgastada, né, o tenentismo, uma relação desgastada com o governo. Temos a oligarquia mineira, temos os coronéis do Nordeste que, em solidariedade à morte de João Pessoa, passam a apoiar Getúlio. Temos os gaúchos, Getúlio era de lá. Enfim, tinha os setores assim muito fortes que estavam junto com Getúlio, e a tomada do poder, a derrubada do Washington Luiz do poder, que até tentou resistir militarmente, mas foi engolfado, né? Foi engolido por esses acontecimentos. Havia bastante descontentamento com os rumos políticos naquele momento do país. Ele acabou sendo engolfado, engolido por esses ocorridos e a situação dele no poder ficou insustentável, acabou sendo derrubado do poder. E em outubro, novembro, essa aliança ela assume o poder de 1930 em diante, dando início à Era Vargas, e, grosso modo, é isso que é chamado de Revolução de 30, Revolução de 1930. O nome disso, tecnicamente, é golpe de Estado, né? Mas, enfim, vamos dar uma olhadinha em tudo que eu coloquei aqui. Primeiro eu coloco, em 1929, o Partido Republicano Paulista indica, sem a aprovação do PRM, que era o Partido Republicano Mineiro, um outro paulista para suceder o Washington Luiz, né, que é o Júlio Prestes. Eu falei sobre isso agora há pouco. Aí eu pego já o último ponto, que diz assim, ó, João Pessoa é assassinado na Paraíba. Na verdade, ele foi assassinado em Recife, certo? Ele era paraibano, mas em viagem a Recife foi assassinado lá, a plena luz do dia. E isso leva a um clamor
popular, né, devido à questão da politização do assassinato dele. Getúlio encaminha como sendo um crime político, na verdade foi um crime passional, e isso foi devastador para o governo Washington Luiz, até se descobrir, porque os anos 30 não é o século 21, os tempos atuais. Quando você lança uma fake news hoje, recentemente tivemos diferentes fatos que comprovam isso. Você causa um estrago muito grande. Para você desfazer isso, dá trabalho, leva tempo. Se é que é possível desfazer, muitas vezes nem possível desfazer é. E nos anos 30 isso era pior ainda, né? Até se descobrir que se tratou de um crime passional e não um assassinato político. Então já vai 500 anos aí, as coisas já aconteceram, não tem mais nem graça, né? Bom, eu tenho duas fotografias aqui, uma da eleição de 30, encabeçada aí pelo Júlio Prestes, que venceu, mas não levou, né? Venceu, mas não ocupou a presidência em função do golpe de Estado, chamado de Revolução de 30. E a foto do João Pessoa, morto, aqui estampado nas capas dos jornais, que estimulou como sendo um suposto crime político, a mando do governo, essas coisas, né? Então, acabou sendo manipulado aí esse assassinato para aparecer uma ofensiva do governo contra a oposição e acabou por descambar aí na Revolução de 30. Essa fotografia é da tomada do poder em outubro, acho que é outubro, tá aqui, 31 de outubro, né, a data de 1930, Getúlio vestido de militar, muito embora militar não fosse, e sim advogado, né? Bom, vamos lá. Começa a era Vargas e nós temos aqui a primeira etapa, que é o governo provisório, de 30 a 34. Por que governo provisório? Porque Getúlio tinha, como se diz, Getúlio tinha prometido que seria uma transição, logo teria eleições, etc. Né? Que estava no governo de forma transitória, né? Mas ele tinha planos realmente e executou esses planos de permanecer no poder indefinidamente. Ele nomeia interventores para os estados, pessoas de sua confiança, destitui os governadores, fecha o Congresso, um autoritarismo danado. Aquela fase do federalismo, de que os estados tinham autonomia, a gente já se referiu a isso no outro momento, em outra aula, vai para as cucuias. Mas houve uma reação, a reação de São Paulo, a reação paulista, em 1932. Passados quase 2 anos, 1 ano e 9 meses, 8 meses, de que Getúlio estava na presidência, nada de eleição até aquele momento, nenhum indicativo que teria, nada de uma nova Constituição, tudo que ele prometeu no governo transitório, provisório, até aquele momento não tinha feito nada, né? A elite paulista descontente, a elite paulista tirada do poder na pessoa do presidente Washington Luiz e do presidente eleito Júlio Prestes, a elite paulista decide lançar-se em armas e organizar um contragolpe. Olha só que coisa maluca, né? Um contragolpe de Estado para tirar Getúlio no poder e recuperar o poder. São Paulo sempre teve essa. A elite paulista, né? Sempre teve essa arrogância, né? Arrotando a arrogância de estar no poder, de ter o domínio cultural, econômico, político, etc. E organiza aquilo que ficou conhecido como Revolução de 1932. A Revolução Constitucionalista, como eles chamam, de 1932. É o dia 9 de julho, se eu não me engano, que é um feriado no estado de São Paulo até o dia de hoje. Eles comemoram uma tentativa de golpe de Estado, cara. É um negócio assim impensável, né? Bom, mas aqui tem até uns cartazes, o governo de São Paulo convocando os paulistas a lutarem, a se alistarem nos batalhões patrióticos e tal. E a sigla MMDC, que você vê nesses cartazes, nos dois, fazia referência a 4 estudantes assassinados nos combates com o Exército, com o governo federal, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Esses 4 estudantes viraram uma espécie de símbolo, né, estampando aí as bandeiras, as flâmulas, os cartazes, né, que eram estampados acerca dessa tentativa de golpe dos paulistas no governo federal. Os paulistas eram estimulados até a doar joias, patrimônio, dinheiro, para que o governo pudesse comprar armas e derrotar o governo central. Uma guerra civil, né? Obviamente, os paulistas venceram, o poder federal era maior,
Mas Getúlio, malandro, recua. No sentido de que, para não ter futuros problemas com os paulistas, que é o estado mais rico e influente do país, industrializado e tal, ele dá alguns passos atrás nas suas pretensões. Ele marca as eleições presidenciais, ele marca eleições parlamentares para uma nova Assembleia Constituinte, para elaborar a nova Constituição para o Brasil, a atual era de 1891, vocês lembram? Enfim, muitas alterações para satisfazer meio que calar a boca aí dos paulistas e assim seguir o seu governo. Temos então, em 34, a eleição presidencial e o início de uma nova fase na era Vargas, fica conhecida como o governo constitucional. Por quê? Porque agora houve eleições, muito embora tenham sido eleições indiretas, né? Mas não deixam de ser legítimas. O Congresso votou, escolheu o presidente, que aliás ele foi candidato único. Que coisa, né? E tinha um mandato ali prefixado de 4 anos com a Constituição, que regia e que determinava ali os rumos do governo, etc. Vamos dar uma olhadinha também no que aconteceu nessa Constituição, que ela trouxe de novidade. Eu trago aqui um quadro comparativo acerca disso. Olha só, o voto secreto, né? Sufrágio universal, a idade mínima era de 21 anos na época, né? Essa idade mínima ela vai baixando até chegar nos 16 facultativo atualmente. Primeira eleição seria indireta, mas a segunda, que seria em 38, não ocorreu porque Getúlio deu um golpe de Estado, seriam eleições diretas, né? Caso tivessem ocorrido. E aí ele começa a implementar a legislação trabalhista, né? Conforme também já antecipei para vocês. E a autonomia sindical, que depois ele vai acabar com isso, lá em 37, no golpe de Estado que ele dá, instituindo o chamado Estado Novo e criação de um sindicato por ocupação, ou seja, por categoria, por profissão, digamos assim. Depois ele vai controlar totalmente os sindicatos e os trabalhadores vão realmente comer na mão do Getúlio. Vamos lá. Governo constitucional, que temos de novidade? O fato mais impactante, a gente vai estudar já já, sem dúvida, foi a tentativa de golpe para tirá-lo do poder, que a gente vai analisar aqui com cuidado, capitaneada pelo Luiz Carlos Prestes. Mas antes, o liberalismo, as consequências da Grande Depressão, advindas ali da crise de 29, né? A onda de imigrantes europeus, o crescimento do nazifascismo na Europa, repercutindo aqui no Brasil, sem dúvida. Getúlio era um simpatizante do nazifascismo, né? Foi até uma surpresa ele ter entrado na Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. Aliás, não foi muita surpresa porque a gente viu o que os Estados Unidos fizeram, né? Compraram o Brasil, compraram a participação brasileira. Mas, enfim, dado o grau de simpatia que Getúlio tinha com o nazifascismo, o comércio Brasil-Alemanha era muito mais intenso no final dos anos 30 do que Brasil e Estados Unidos, né? Então, isso por si só já chama a atenção. Então, isso trouxe uma onda extremista ideológica para o Brasil, nada a ver com os tempos de hoje, né? Isto é, projetado em dois grupos extremistas. Quais eram esses dois grupos? Nós temos aqui a AIB, a Ação Integralista Brasileira, ou os Anauês, como eles diziam, que era o grito de guerra dele. Anauê, você é meu irmão. Na verdade, era a mão direita. Até, de certa forma, imitando a saudação nazista, né? Um partido fascista que tinha no Brasil, capitaneado pelo Plínio Salgado. Tá? E Getúlio era simpatizante disso. Mas vai dar um golpe em tudo isso, em todos esses partidos, para permanecer no poder por mais tempo. Né? Bem interessante. E no outro extremo, nós teríamos a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. A ANL é um partido mais assim comunista, mais dado a uma revolução de cunho socialista nos moldes do que ocorreu na União Soviética e era capitaneada pelo Luiz Carlos Prestes. É aí onde entra esse evento que ocorre em 1935. A gente chama de intentona comunista. Por quê? Porque foi uma intenção, né? Foi um plano deliberado, uma estratégia demarcada, com a ajuda inclusive dos soviéticos, para tirar Getúlio do poder. Isso tudo sob a liderança do Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo da coluna Prestes, lá atrás, da República Oligárquica, que lutou no governo do Arthur Bernardes para tirar o Bernardes do poder e não conseguiu.
eles entram no Brasil. Eles, que eu digo, Luiz Carlos Prestes, vindo da União Soviética, e a Olga Benário, que era uma judia alemã, radicada na União Soviética, comunista. Eles vêm para o Brasil para tentar, junto com células comunistas que tinham no Brasil, na Argentina, inclusive, tentar derrubar o Getúlio e implantar o socialismo no Brasil. Não conseguiram, foram delatados, foram presos, foram torturados. E Olga Benário, cara, que infelizmente, ela estava inclusive grávida do Luiz Carlos Prestes, ela não poderia ser deportada, ela tinha o direito de ficar no Brasil, de ter o seu filho no Brasil. O filho dela era filho de um brasileiro, né, Luiz Carlos Prestes. Então, mesmo assim, evocando aí a Lei de Segurança Nacional, Getúlio consegue a autorização aí do Supremo do STF, para deportar Olga Benário. E a deportação da Olga lá para a Alemanha, nazista, do Hitler, cara, foi a sentença de morte para ela, porque judia, né, comunista, na Alemanha nazista, estava ferrado, foi presa, foi colocada em campo de concentração, morreu uns 3 anos depois, em câmara de gás. Sorte que a filha, Anitta, que nasceu em campo de concentração, foi entregue a Leocádia, a mãe do Luiz Carlos Prestes, e a Leocádia criou a Anitta. Hoje é uma professora aposentada, professora de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aposentada, autora de muitos livros, filha de Luiz Carlos Prestes, de Olga Benário, uma história fantástica. Você, inclusive, encontra no YouTube o filme Olga. O título do filme é Olga. Então, se tiver a curiosidade de, num momento aí de mais folga, você assistir esse filme, vale muito a pena. Está aqui a figura do Luiz Carlos Prestes e a tentativa, né, a intentona comunista, a tentativa de derrubar o Getúlio, tentativa essa, fracassada. Bom, isso deu bala para o Getúlio, cara. Que é assim, como agora ele tem um argumento de que os comunistas estavam prestes a tomar o poder, já tinham tentado, não tinham conseguido, ele prendeu o Prestes, ele conseguiu desbaratar. A elite não estava interessada de forma alguma, e não está até hoje, do socialismo no Brasil. Né? Com o socialismo, a elite agrária perderia suas terras, que seriam coletivizadas, perderia os seus negócios, seus empreendimentos, suas fábricas, suas indústrias, que seriam também estatizadas. Enfim, né? Então, a igreja entenderia que seria um Estado ateu, também não apoiava. Então, quem é que vai apoiar o socialismo no Brasil? Só quem tinha a ganhar eram os pobres, mas os pobres eram manipulados e são até hoje, né? Não entendem, não se enxergam como classe dominada, como classe explorada, como classe manipulada. Quem é que se enxerga dessa forma? Só quem tem um alto grau de consciência política, conhecimento. Quem não tem, não se enxerga dessa forma. Pelo contrário, um entregador de aplicativo, um entregador de comida, um delivery, se enxerga como empreendedor, como dono de um próprio negócio, como um cara que faz seus próprios horários, que trabalha quando quer. Né? Ele se vê de uma forma positiva, ele é explorado, ele não tem direitos trabalhistas, ele não tem direito a férias, a todas as garantias, né, constitucionais que a lei confere a um trabalhador, ele não tem nada, né, não tem 13º, não tem nada, mas ele se acha, muitas vezes, né, se enxerga porque o sistema ilude e faz com que esse camarada pense que é alguma coisa e, na verdade, ele é um explorado, só isso, entendeu? Mas a classe trabalhadora não se enxerga assim muitas vezes. Então, um movimento de massa assim que buscasse tirar do rico e dar para o pobre, às vezes não tem o apoio nem mesmo do pobre. Nada a ver com os tempos atuais, né? Olha aqui, a partir de 1935, né? Vargas começa então a reprimir fortemente. Agora ele tinha um álibi, não é? E ele vai forjar uma situação, uma nova fake, um novo factoide para permanecer no poder. Olha só, vou contar para vocês. O plano Cohen. Em 37, o general Olímpio Mourão Filho redigiu um plano fictício, um bilhete em russo, escrito em russo, pregando ou alertando de que uma insurreição comunista estava prestes a acontecer no país e que transformaria o Brasil numa União Soviética, implantaria o comunismo.
E como eu disse, não tinha ninguém interessado em comunismo no Brasil. Vargas, então, diz o seguinte, ó, em 35, eu consegui descobrir, desbaratei o movimento, né, prendi os envolvidos, agora eu não sei se vou ter condição de fazer isso. Agora eles vão tentar de novo, vem mais forte. Então eu preciso de meios, eu preciso de mecanismos, eu preciso de uma situação onde eu tenha condição de barrar o avanço comunista. E é aí que ele ganha o apoio de todo mundo para dar um golpe de Estado, implantar uma ditadura, implantar um sistema autoritário. É isso que a gente chama de Estado Novo, supostamente para combater o comunismo. E não era nada disso. Permanecer no poder, não tinha tentativa de golpe algum dos comunistas. Foi tudo forjado, foi tudo criado, manipulado para gerar esse clima necessário à manutenção do poder do Getúlio na presidência da República. Vargas usa isso para forjar um golpe de Estado, tá vendo? Ó, interrompendo as eleições que seriam em 38, ele não podia ser candidato, fechando o Congresso, anulando a Constituição de 34, tem mais essa, ele criou uma nova Constituição, a 37, com o apoio de intelectuais como Oswaldo Aranha, dentre outros. Começa então o governo absoluto do Estado Novo. Agora era censura pesada. Olha o que saiu em 1º de outubro de 37 aqui no Correio da Manhã, jornal de grande circulação da época. As instruções do Comintern, que é isso, que é o Politburo russo, ou seja, o governo da União Soviética na época. Note você, a palavra instruções está aí grafada de forma diferente. É que houve uma reforma ortográfica em 1971, tá? Onde muita coisa foi modificada. Aqui a gente está em 37. Então a grafia de algumas palavras era realmente diferente naquele período. Tá aqui, ó, as instruções do Comintern para as ações dos seus agentes contra o Brasil. Isso foi publicado dando ênfase ao fracasso de 35, do golpe comunista, e da nova tentativa em 37, que agora eles não iam falhar, e o governo precisaria então de poderes absolutos para barrar o avanço comunista. E aí todas as elites fecharam com Getúlio e o regime democrático foi para o espaço. Né? Iniciamos uma ditadura muito atroz, né? Iniciada aí em novembro de 37. Está aqui os principais pontos desse período, os principais pontos do Estado Novo. Ó. A volta dos interventores, entre eles um pernambucano, né? Mais particularmente Serra Talhadense. Agamenon Magalhães é nomeado como governador do Pernambuco, interventor, governador, enfim. Um sindicato aceito por cada categoria, e aí o sindicato tinha que comer na mão, os trabalhadores, na mão de Getúlio, porque era assim, para ter benefício aos direitos trabalhistas, já que citado por nós nessa aula, o trabalhador tinha que ser sindicalizado. E Getúlio controlava os sindicatos, que não podiam fazer greve, etc. Era mais uma agremiação de festividades e tal. Então, estava tudo nas mãos, no controle do governo, né? É bom que se diga isso. E a parte importante. Os trabalhadores rurais, os camponeses, né, agricultores não tinham direitos à legislação trabalhista. Infelizmente, isso não foi extensivo aos trabalhadores do campo, né? Que vão se insurgir lá com o governo Jango, o João Goulart, mais adiante, né? Exigindo essa equiparação. Trabalhador de indústria, trabalhador citadino de fábrica, trabalhador urbano, trabalhador do campo. Poder executivo se sobrepõe ao legislativo. E foi, inclusive, fechado, né? Vargas governava por decretos-leis, que era como se fosse o poder legislativo nas mãos do executivo. Então, ele exercia as duas funções. E o último quadro que eu coloco aqui, ó, a criação de um Estado paternalista e autoritário. Eu trago aqui, com inspiração em Mussolini, eu trago aqui até algumas gravuras interessantes para mostrar para vocês. Ó. Isso é a capa e contracapa de um livro distribuído nas escolas públicas da época. Tem, inclusive, o carimbo do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Nela você vê Getúlio, que olha para as crianças aqui de uma maneira paternalista, de maneira fraterna. Getúlio transparecendo a esperança, né? E passando aquela propaganda de que se preocupa com o futuro do país, que as crianças são o futuro, e Getúlio acaricia aqui com ternura, né, essa menininha. Então, tudo isso é obra de marketing, é propaganda para gerar nas pessoas aquele sentimento também de bem-estar, né?
necessário para que não houvesse convulsões sociais capazes de desestabilizar o governo. Bom, aí vem a Segunda Guerra Mundial, cara. A Segunda Guerra Mundial vai ser uma pá de cal para o Getúlio. Vou contar para vocês. É assim. O Getúlio, no começo, não queria participar da guerra. Mas houve sim bombardeios de navios alemães que bombardearam submarinos, navios brasileiros. Mas o fator mais importante que determina a entrada do Brasil na guerra contra os alemães, a favor dos Estados Unidos, Inglaterra, França, foi sem dúvida o presidente Roosevelt dos Estados Unidos que comprou a participação do Brasil, né? Getúlio tinha interesse de montar uma indústria siderúrgica, não tinha capital, não tinha tecnologia, e o governo do Roosevelt vinha com esses dois aportes, tanto a transferência da tecnologia quanto o dinheiro. E Getúlio cria a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso, infelizmente, que era a formação de uma indústria de base, como Getúlio queria, para também tornar o Brasil menos dependente do café, tá? E a indústria de base ela produz aço, é necessário para todo e qualquer plano de um país que se pretende se industrializar, ok? Então, em troca desse aporte, Getúlio participa da guerra, entra na guerra e cria a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, sob a liderança do Marechal Mascarenhas de Moraes. E então passa para ofensiva, principalmente na Itália, onde o Brasil, diga-se de passagem, saiu-se muito bem. País que não tinha grandes tradições militares, mas fez bonito na Segunda Guerra Mundial e contribuiu também para a derrota dos fascistas em solo italiano. O símbolo do Brasil, da FEB, era essa cobra fumando aí. Porque antes diziam o seguinte, que era mais difícil o Brasil entrar na guerra e se entrasse perder do que uma cobra fumar. E aí, através desse adágio popular, se criou esse símbolo da cobra fumando como sendo o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. Eu trago, inclusive, aqui também algumas fotos importantes sobre esse período. Olha só, vou passar aqui para vocês. Essa fotografia mostra no primeiro plano, de terno branco, sentado no Jeep, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Ele fez uma visita a Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde os Estados Unidos fizeram uma base militar e permaneceram lá durante alguns anos, só saíram depois que a guerra terminou. E atrás, de chapéu branco e terno branco, logo atrás, no Jeep também, o Getúlio, sentado aí nessa ocasião, nessa fotografia, lá no Rio Grande do Norte. Bom, terminou a guerra, o Brasil estava do lado vencedor, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, principalmente a União Soviética, conseguiu derrotar o nazismo, Hitler se suicidou, Mussolini foi assassinado, a guerra no Japão, lá no Oriente, lá na Ásia, termina em agosto, porque os Estados Unidos lançam as duas bombas atômicas no Japão, determinam a capitulação e rendição total dos japoneses. E como é que ficou o Brasil? O Brasil estava num dilema, porque Getúlio era um ditador e lutou na Europa contra as ditaduras. Getúlio acabou com a democracia no Brasil e lutou na Europa a favor das democracias. Então isso era incompatível, né? Isso era absolutamente incongruente e incoerente. Então começa um movimento de derrubada do Getúlio, porque o mundo é varrido por uma onda liberal, por uma onda democrática liberal, né? E os governos ditadores, eles sofrem abalos muito fortes e no Brasil não foi diferente. A situação de Getúlio então fica delicada e ele foi meio que forçado devido a esses acontecimentos a renunciar. Isso, salvo engano, em outubro de 1945, tá? A guerra acaba em maio. Em agosto acaba na Ásia por conta das bombas atômicas. Em outubro, o governo Getúlio cai. E novas eleições foram marcadas. Mas houve até um movimento para tentar manter Getúlio no poder, um movimento organizado por sindicatos, por trabalhadores, gratos pelas leis trabalhistas. É um movimento conhecido como queremismo. Queremos que Getúlio permaneça. Eu tenho até uma foto aqui para mostrar para vocês. Tem uma menção aqui sobre a FEB, a contradição, né? A incongruência, a incompatibilidade
a incoerência do governo Getúlio, sendo ele um ditador e lutando contra os ditadores na Europa. A gente já falou sobre isso. E em 29 de outubro, como eu disse, o Getúlio renuncia. Quem assume é o José Linhares, e provisoriamente, né? Eleições foram marcadas para aquele mesmo mês, se eu não me engano, e quem venceu foi até um aliado de Getúlio. Tinha brigado, desentendido com Getúlio, mas era um aliado dele, um ministro da guerra, Eurico Gaspar Dutra. O próprio Getúlio também foi eleito senador, muito embora a sua participação como senador tenha sido muito pequena, muito breve. Ele tinha interesse real, era de voltar para a presidência, e volta em 1950, mas isso é uma outra história que a gente fala depois. Aqui uma manifestação, uma fotografia de manifestações a favor da permanência de Getúlio no poder, e vários cartazes, ó, queremos Getúlio, Getúlio com ou sem constituinte, etc. É um movimento queremista que nós já mencionamos aqui para vocês. E aí, fragmento aqui do Jornal do Brasil, daquele 30 de outubro de 1945, Getúlio tinha renunciado um dia antes, né, em 29 de outubro, dando exatamente a menção de que Getúlio não ocupava mais a presidência. Bom, pessoal, foi legal, foi muito bom. Acho que foi proveitoso esses momentos que nós tivemos aqui para debater o período getulista. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. É essencial, é indispensável que vocês leiam e não se limitem só ao que é dado aqui, só a esses breves minutos que tivemos de debate. Aliado à leitura, conjugado com a aula, explicação, o que é que você tem que fazer? Exercícios. Uma bateria de teste, bateria de exercícios. Tanto questões objetivas de assinalar, quanto questões subjetivas de dissertar, para poder se inteirar, se familiarizar, introjetar bem esse tema. E isso não vale só para a Era Vargas, vale para todos os assuntos de história. Legal? Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Fiquem com Deus aí e valeu. Tchau.